Se assentar. Glória a Deus. É um privilégio enorme. Aleluia. Opa, tá melhor esse. É um privilégio enorme estar com vocês aqui, mais uma vez estar com vocês, desfrutando do amor, do carinho, da graça, das boas-vindas que vocês têm me dado. Muito obrigado mesmo. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Pastor Maurício, você não pede para eu estar aqui, você manda. Opa. Tá vendo aí, ó? Você manda. É um prazer eu estar aqui. E desde que conheci essa igreja, assim, o Espírito Santo colocou no meu coração um desejo enorme de orar e interceder por vocês. E assim, a impressão que eu tenho no Espírito é que vocês estão assim, prestes a ter um rompimento que vai levá-los a experiências muito maiores em Deus. A conquistas muito maiores em Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida andando com o Espírito Santo é que a bênção é proporcional à resistência. Vou te dar um texto para você guardar no seu coração. Jesus falou assim: vamos para o outro lado do lago. Os discípulos não sabiam o que iria acontecer do outro lado. Jesus sim. Eles não tinham ideia do que estava esperando eles lá. Jesus sim. Eles não sabiam o que iriam enfrentar. Jesus sim. Você observa que do outro lado tinha um gadareno que estava numa situação perturbadora, vivendo talvez os piores dias da sua vida. E a proposta de Jesus para ir para o outro lado era única e exclusivamente de libertar aquele gadareno, aqueles demônios. Você observa que na proposta houve o que? A resistência. Se talvez Jesus tivesse convidado seus discípulos para ir para um shopping, para comer um churrasco, numa escala de 0 a 10, a resistência talvez seria 2. Mas como a proposta era de libertação, a proposta era de manifestar o reino de Deus, numa escala de 0 a 10, eles tiveram uma resistência de 12. Por que eu estou falando isso? Vocês têm que manter firme a convicção daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Porque a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Isso aqui já são algumas instruções para você andar no poder do Espírito Santo. Isso aqui já são algumas instruções para você andar no Espírito profético. A Bíblia fala que a sarça ardeu e a voz de Deus falou ao coração, falou aos ouvidos de Moisés, dizendo: desça, porque eu estou ouvindo o clamor do meu povo e eu quero que vocês os libertem. Estou parafraseando o texto. Você se lembra que quando Moisés anuncia a palavra do Senhor naquele lugar, qual foi a reação de Faraó? A reação de Faraó foi o seguinte: esse povo está com tempo de sobra para ouvir estas coisas. Eles estão com tempo de sobra para ouvir esse profeta. Então tira deles a palha e eles vão produzir a mesma quantidade de tijolos, tentando distraí-los, ou seja, fazendo com que eles negligenciassem o que estavam ouvindo. E o povo manteve-se firme na promessa, na palavra que Deus havia dado na boca de Moisés, e eles desfrutaram da libertação. Esta é a grande artimanha de Satanás. Sempre quando vem uma proposta de Deus, Satanás tenta lançar uma resistência para que você desista da proposta. Ele tenta lançar uma resistência para que você volte atrás. Ele tenta lançar uma resistência para que você deixe de crer que aquilo de fato foi a voz do Senhor Jesus Cristo. Então que o Espírito Santo alimente o coração de vocês em relação a todas as promessas que Ele tem dado, tanto à vida pessoal como a este ministério. Vocês alimentem a voz do Espírito Santo, que um dia colocou algo forte no coração de vocês para conduzi-los a um nível de vitória e de conquistas. Então vocês estão neste momento. Olha para o seu irmão e diga assim: você está neste momento. Você recebeu a promessa? Olha para o seu irmão e diga: você recebeu a promessa? Está na fase da resistência, mas você vai chegar do outro lado. Tem gente que acha que não vai chegar do outro lado. Tem gente que vai morrer aqui na tempestade. Não faça isso. É muito ruim morrer na tempestade, meu irmão. Quem vai chegar do outro lado? Diga amém. É isso que vai acontecer com você. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós vamos reservar aqui 3 dias para estarmos juntos. Hoje, amanhã, não sei o horário, à noite. Amanhã à noite e domingo pela manhã. Para falarmos sobre a pessoa mais maravilhosa, a pessoa mais linda, a pessoa mais querida e deveria ser a pessoa mais desejada do cristão, a pessoa do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o seu ministério, sobre o seu propósito. Vamos aprender um pouquinho sobre
como interagir com a sua vontade, como interagir com os seus planos. Enfim, nós vamos fazer isso numa configuração de conferência, não propriamente de seminário, para que você não apenas ouça, mas para que você também experimente um pouco mais da presença do Senhor Jesus mediante o Espírito Santo. Amém? E eu gosto demais de falar isso. Talvez essa foi uma das primeiras doutrinas que eu estabeleci no coração dos meus filhos. Um dia eles chegaram para mim e falaram assim: papai, nós estamos com uma dúvida. Eu falei: como assim? Você falou que Jesus está dentro do nosso coração, mas você também falou que Jesus está sentado à direita do Pai. Como que ele pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Eu falei: uau, que coisa boa. Olhei para eles assim e disse: eu tenho a resposta para vocês. Ele falou: então dá a resposta para nós, papai. Assim, você tem que entender que quando a gente fala que Jesus mora no nosso coração, nós nos tornamos habitação de Deus, ou seja, Deus mora em nós mediante o Espírito Santo. Desde o dia que você nasceu de novo, você então recebeu a habitação permanente do Espírito Santo, residente em você, trazendo a vida de Jesus, tudo aquilo que ele conquistou na cruz, como teu benefício. Ele falou assim: então quer dizer que quem mora dentro de mim é o Espírito Santo, revelando para mim tudo que Jesus Cristo é e fez. Eu falei assim: yes, você aprendeu a lição. Então hoje eles já aprenderam a orar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo ensine eles no caminho que devem andar. Agora, o interessante é que eles têm só 5 anos de idade, né? Têm só 5 anos de idade e já estão sendo introduzidos nessa doutrina. Por que eu estou entrando por este assunto? Porque, infelizmente, este assunto sobre o Espírito Santo, mesmo após a igreja ter vivenciado 21 séculos de sua existência, existem pessoas ignorantes, semelhantemente ao que aconteceu com a igreja de Éfeso. Paulo, quando chega lá em Atos capítulo 18, ele encontra alguns discípulos, o número eram de 12 pessoas, e ele começa a perguntar para eles em que nível de fé eles estavam. Eles falaram: nós estamos no batismo de João. Vocês não ouviram falar do Espírito Santo? Quem se lembra da resposta que eles deram? Nós nem sequer ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Paulo, aproveitando aquela oportunidade, introduziu a doutrina do Espírito Santo e eles não apenas desfrutaram da presença do Espírito Santo, como também começaram a interagir com o Espírito Santo. Nós vamos entrar nesses assuntos. Então, é muito importante para nós, como igreja, entendermos a pessoa, entendermos o ministério, entendermos como nos relacionar com o Espírito Santo, para que possamos viver o verdadeiro cristianismo. Eu vou falar uma frase categórica aqui. Não existe cristianismo profundo, não existe cristianismo verdadeiro, não existe cristianismo vitorioso sem que haja uma interação, uma vida profunda no Espírito Santo. E eu vou explicar por quê. Para mim, a pessoa do Espírito Santo é a pessoa mais importante para a igreja. Pastor, você está diminuindo a pessoa do Pai? Você está diminuindo a pessoa do Senhor Jesus? Não. Deixa eu te explicar o que eu penso. Na obra da criação, a gente percebe que o Pai estava arquitetando tudo aquilo ali. A Bíblia fala que tudo que foi feito mediante Cristo, mas você percebe que o Pai estava arquitetando aquilo ali. Ok? Quantos concordam comigo? Diga amém. Então, no momento da criação, a gente percebe que a figura mais importante da Trindade era o Pai. Bem, a humanidade chegou onde chegou e ela precisava ser resgatada da sua maldição, do seu pecado. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio, se tornou carne, habitou entre nós, viveu entre nós sem pecado e se entregou na cruz do Calvário. Obra da redenção. Para mim, a pessoa mais importante nesta fase, ou seja, a pessoa mais importante da Trindade, nesse momento da história de Deus entre os homens, é o Senhor Jesus. Porque ninguém mais poderia pagar o preço que ele pagou. O Pai não poderia pagar o preço, o Espírito Santo não poderia pagar o preço, somente Jesus poderia pagar o preço que pagou. Então, para que o ser humano fosse redimido, para que a igreja pudesse ser estabelecida em vitória, como Jesus havia dito em Mateus capítulo 16, a pessoa da Trindade mais importante foi o Senhor Jesus. Agora, após a igreja ser estabelecida, após Jesus colocar essa igreja numa posição de vitória, onde as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a pessoa mais importante é a pessoa do Espírito Santo.
Porque é Ele que torna real. Ele que torna real tudo que Jesus Cristo fez. Ele que torna real tudo que Jesus Cristo realizou. Deixa eu te mostrar em uma outra forma isso daqui. Quantos acreditam que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário há 2000 anos atrás? Diga amém. Isso é um fato. Ou seja, é histórico. Agora, quantos creem que a razão pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário foi para te perdoar dos pecados, te dar acesso a uma vida plena e uma esperança de uma eternidade? Diga amém. Isso é revelação. Quem é que produziu essa revelação? Foi o Espírito Santo. O fato histórico é uma coisa, a revelação é outra. Você vai encontrar muitas pessoas que têm o fato histórico. Jesus Cristo existiu, foi um personagem histórico, mas eles não têm a revelação da salvação. Ou seja, o Espírito Santo não ministrou neles ainda aquilo que foi dado gratuitamente na cruz do Calvário. Então, quem torna real o sacrifício que o Pai fez de enviar o seu Filho, quem torna real o sacrifício de Jesus ser obediente à morte de cruz, quem faz ser real experimentar as experiências, experimentar os benefícios, melhor dizendo, do que Jesus conquistou na cruz do Calvário, é a pessoa do Espírito Santo. No momento que você não tem essa comunhão com o Espírito, você não entende quem Ele é, não entende o seu ministério, a forma dele agir, automaticamente, muitas questões concernentes ao ministério da igreja, a vida cristã, ficam perdidas. Por isso que eu quero que, a partir desses dias, a gente restaure a nossa comunhão com o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa aqui, muito forte, antes de começar propriamente a ensinar. Para mim, o Espírito Santo é a pessoa mais negligenciada dentro da igreja nesses dias. Eu espero que a gente reverta esse quadro a partir desses dias. Que esta igreja, mais do que nunca, mais do que sempre, mais do que tudo, se torne uma igreja apaixonadíssima com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Se torne uma igreja rendida ao Espírito Santo, se torne uma igreja que aprenda a interagir com o Espírito Santo, uma igreja que construa com o Espírito Santo, uma igreja que, de fato, permita o Espírito Santo fazer aquilo que só Ele sabe fazer. Amém? Então, essa é a apresentação do que a gente vai ouvir esses 3 dias aqui. Quem gostou, diga amém. Então tá bom, se você gostou, a gente pode continuar adiante aí. Vamos lá. Vamos aprender então a valorizar a obra do Espírito Santo. Eu acho que a maioria daqui são crentes. Quem aqui não é crente? Levanta a mão, deixa eu ver. Só tem crente aqui. Então é reunião para crente, irmão. Pensa que a gente está igual formiga na açucareira aqui, amém? Não é nem na açucareira, está na usina de cana de açúcar aqui, né? Nós estamos aqui, podemos se esbaldar aqui, então não tem quem se escandalizar aqui, não tem ninguém para você ter medo, falar assim, pô, mas tem ímpio aqui e tal, eu não vou poder. Não, só tem crente aqui, só tem crente chapado, crente cheio da glória, crente cheio do reteté, ou não? Ih, o negócio está meio frio aqui, tá? Vai ter uns mais ou menos, mas no final o negócio vai resolver aqui, né? Vamos lá. Alguns cristãos falam assim, não, a gente vai ter uma igreja maravilhosa, mas muito maravilhosa, quando nós conhecermos a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a igreja vai ser avivada. Irmãos, quem é que vai contra a palavra de Deus? Deus firmou a sua palavra nos céus. Passarão os céus e a terra, a palavra do Senhor não passará. Ninguém pode ir contra a palavra do Senhor. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você nunca vai conhecer a palavra sem que o ministério do Espírito Santo trabalhe. Porque se o Espírito Santo não te revelar a palavra, você vai ter letras sobre letras escritas em papéis. Você vai ter o fato escrito diante de você, mas nunca vai ter a revelação da verdade. Depois você leia lá 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Há muitas pessoas que convivem com a letra. O apóstolo Paulo mesmo disse a respeito disso, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós ironizamos muito esse texto, dizendo assim, não, é verdade, a letra mata a burrice, mata a ignorância. Mas a questão é que Paulo estava dentro de um contexto que precisa ser entendido. Paulo estava num contexto de um povo que outrora havia experimentado a glória de Deus,
que outrora havia caminhado numa dimensão de milagres e de manifestação dos céus, como nenhuma outra nação havia experimentado. Só que, no momento em que veio a revelação da plenitude dos tempos, ou seja, o Cristo encarnado, o Cristo que venceu, o Cristo que cumpriu a lei, e mediante o Espírito o povo agora iria andar nesta verdade, eles apagaram, ou seja, ficaram só com a letra. Paulo está dizendo assim, no momento que vocês estão só com a letra, vocês vão morrer, vocês precisam da revelação do que está escrito. Vocês leem sobre Cristo, mas não conseguem crer que Ele é o Cristo. Vocês veem sobre o Messias, mas não conseguem ver que Ele é o Messias. Você vê sobre a redenção, mas não vê. Então Paulo está dizendo assim, a letra cegou vocês ao ponto de não revelarem a vocês o conhecimento de Deus. Então nós temos que valorizar a palavra de Deus, logicamente, mas nós temos que valorizar o quê? O fluir do Espírito revelando a nós as verdades das Escrituras. Quem está comigo, diga amém. Oh, deixa eu falar uma coisa para você. Então nós vamos ter uma vida profunda, uma igreja poderosa, quando esta igreja conhecer Jesus de verdade. Lógico. Que igreja que pode dizer que é igreja que não conhece Jesus? Ele é o cabeça da igreja. Ele é o noivo da igreja. Ele é o primeiro e o último. Sem Jesus nós nada podemos, amém? Agora, quem é que revela a pessoa de Jesus? Quem é que torna o ministério de Jesus real e verdadeiro? Quem é que faz com que a gente entenda as doutrinas de Jesus? E quem é que nos convence de que é possível praticar, levando o seu fardo e a sua carga? O Espírito Santo. Se você não der lugar ao Espírito Santo, Jesus vai se tornar para nós um mero personagem, como que é para muitas pessoas aí fora. Se você perguntar para muitas pessoas quem é Jesus, é um personagem, um revolucionário, um espírito aperfeiçoado, qualquer outra coisa. Mas não os afeta ao ponto de chamá-lo de Senhor. Quem é que produz isso em nós? O Espírito Santo. Não é simplesmente a sua consciência de saber que um tal Jesus existiu, que um tal Jesus foi para a cruz, que um tal Jesus judeu fez. Não, não, não. É o Espírito Santo que vai te falar, esse não é um tal Jesus, ele não é um tal revolucionário, não, não. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Salvador, ele é aquele que era, aquele que é, aquele que sempre há de ser. O único que pode produzir dentro de nós isso é a pessoa do Espírito Santo. Ninguém mais vai chegar a lugar nenhum se o Espírito Santo não trabalhar nessa questão. Amém? Quem está comigo aqui? Oh. Não, pastor, a igreja só vai para frente. A igreja só vai para frente quando orar. Meu Deus do céu, quem quer falar contra a oração aqui? Irmãos, uma coisa interessante sobre a oração. A oração, ela é uma questão sem discussão para todas as religiões da face da terra. Sabia disso? Que toda religião ora. Eu não estou dizendo que são certas ou erradas as orações, estou dizendo que todos oram. Oração é um veículo para se comunicar, no nosso caso, com o nosso Deus e com o nosso Criador. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Mas nós temos que orar mediante o Espírito Santo. Romanos 8 diz sobre isso. Então nós temos que entender que não há como você chegar a lugar nenhum sem a pessoa do Espírito Santo. Não, pastor, a igreja começa a morrer quando ela deixa de amar as almas. Concordo. Uma das razões da igreja existir é de levar os descrentes à crença. É verdade. Uma igreja que não se preocupa com os perdidos, uma igreja que não se comunica com a sua sociedade ao redor de si, uma igreja que não se preocupa em levar os descrentes à crença, está dizendo o seguinte, estamos desconectados com o propósito de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que convence o homem do pecado? É a experiência do culto? Não. São as luzes que a gente acende aqui, uma hora azulada, outra hora avermelhada. É o pregador que fala com eloquência. É a estrutura da igreja, porque é boa para criança, é boa para adulto, é boa para adolescente. Não, meu irmão. Aliás, lá fora eles têm melhor do que a gente pode oferecer aqui dentro. Quem é que convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Não, pastor. A igreja só vai para frente quando amar. Porque o amor é o amor. O amor é a revelação plena de Deus. Ok, concordo. Quem é que vai contra o amor? Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que a gente só pode amar
mediante o Espírito Santo que é derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque, na realidade, você tem que entender uma coisa sobre o amor. Eu não vou pregar sobre isso, não. Mas como eu gosto dessa igreja, eu me ofereço. Um dia eu vim pregar sobre isso, viu, pastor? Comecei já, né? Você viu que funcionou. A última vez eu fiz isso, ele me trouxe de volta, né? Então, sobre o amor. A Bíblia fala assim, que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Quantos concordam? Diga amém. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Então, a Bíblia está falando assim, que toda lei, todo profeta, todos os profetas dependem dessa lei chamada amor. Agora, entenda uma coisa. Para nós cristãos, nós não amamos descentralizado da pessoa de Cristo. Nosso cristianismo é cristocêntrico. Quem está comigo, diga amém. E isso significa o seguinte. Quando a Bíblia fala amar a Deus e amar o próximo, mais ou menos assim. Eu tenho um amor profundo por Deus, produzido pela pessoa do Espírito Santo, que me faz entender quem Deus é, me faz entender o que Ele fez por mim, me faz entender sua paixão, sua graça, faz-me entender seus benefícios, faz-me entender tudo a respeito dEle. E a forma como eu sou amado por Deus nesse relacionamento, a forma como o Espírito Santo torna real esse relacionamento entre eu e Deus, agora eu vou amar o meu próximo. Por isso que o texto de Mateus 6 fala assim, quando você vai estar com Deus e não perdoa, você também não pode se relacionar com Deus. Ou seja, porque uma pessoa que não consegue perdoar, ela está mostrando claramente que o seu relacionamento com Deus inexiste. Porque a Bíblia fala sobre isso. Sobre o perdão. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então não é uma questão só de mim para o meu próximo. É do quanto eu recebo de Deus e o quanto eu recebi de Deus eu transbordo na vida do próximo. O quanto eu entendi de Deus e o quanto que eu entendi de Deus eu transformo isso em atitudes na vida do próximo. É esta a proposta onde subsiste a lei e os profetas. E quem é que pode produzir isso? Só a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Quem está comigo? Amém. Ah, pastor, a igreja só vai para frente com treinamento, porque não dá para ter um bando de gente junto que não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, e quando vai fazer alguma coisa, sai atropelando tudo. Lógico que treinamento é importante, irmão. Treinamento é extremamente importante. Quem é que vive sem treinamento na vida? Ninguém. Se você não é treinado para o que você se propõe fazer, dificilmente você vai fazer bem o que se propôs a ser feito. Porque você precisa de treinamento. A vida é assim. Por isso que casamento fica melhor depois que passa alguns anos, não é verdade? Eu acho que o negócio está feio aqui. Mas a gente vai estar em novembro, conferência da família, vai resolver isso aí, né? Novembro a gente resolve isso daí. Não vamos entrar muito profundo, não. Por quê? Porque você vai sendo treinado em amar. Quanto mais você é treinado em amar, mais você consegue amar. Você vai sendo treinado em andar junto. Quanto mais você é treinado em andar junto, mais você consegue andar junto. Você vai sendo treinado a cuidar de uma família. Quanto mais você é treinado, mais você cuida bem da família. Tudo é um treinamento na vida. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus deixou muito claro que, ainda que seja extremamente importante o treinamento, no que diz respeito à obra de Deus, ele não é tudo. Porque quantos concordam que Jesus foi o melhor e mais poderoso treinador da face da terra? Eu sou o primeiro a levantar a mão aqui. Irmãos, eu tiro por mim. Se eu tivesse tido aqueles 12 para fazer qualquer coisa na vida, eu não tinha chegado a lugar nenhum. Talvez o máximo que eu teria chegado é igual a Jesus, morrido. Mas Jesus pegou 12 homens que não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Jesus pegou 12 homens que talvez o máximo que eles conseguiriam cruzar é o mar da Galileia e dá para eles uma visão mundial para estabelecer algo mais glorioso à face da terra, que é a igreja de Cristo. Agora, olha o que Jesus deixa muito claro. Mesmo depois de 3 anos e meio de treinamento, ele diz assim, olha, vocês agora precisam permanecer em Jerusalém. Lucas capítulo 24, Atos capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Fique em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder, para que vocês, debaixo desse poder, usem todo o treinamento que eu dei para vocês. Então, treinamento não é suficiente. Se você treinamento debaixo da influência do Espírito Santo. Treinamento debaixo do poder de Deus.
treinamento debaixo da graça do Senhor. Então a gente percebe aqui, queridos, o quanto é importante nós valorizarmos a pessoa do Espírito Santo. Ele é a pessoa mais importante da igreja. Ele é a pessoa que torna real tudo que Cristo fez por nós. Ele que torna real a doutrina. Nós temos que avançar nesse conhecimento. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. No Velho Testamento, se você olha, por exemplo, o livro de Zacarias, capítulo 4, eles estavam ali para construir o segundo templo. Eles estavam tendo alguns impasses políticos, vocês sabem disso, porque os governadores não permitiam o avanço da obra. E, de repente, o Espírito de profecia veio e disse assim, a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a segunda. E o que vocês estão fazendo não é por força, não é por tratado político, não é por acordo político, mas é pelo meu Espírito. Então, observa que já no Velho Testamento, a consciência da pessoa do Espírito Santo era muito forte, principalmente dentro do ministério profético. Se você vê Joel capítulo 2, ele profetiza dizendo, olha, nos últimos dias, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, e vossos filhos, servos, moços e moças, vão ter experiências com o Espírito Santo. Você observa isso. No Novo Testamento, ou seja, na transição do Velho para o Novo Testamento, a gente tem a pessoa de João. A Bíblia fala que João veio preparar o caminho. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa interessante sobre João aqui. Quem está comigo, diga amém. João, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando sobre o ministério da salvação. Mas você vai observar que João, ali no livro de Mateus capítulo 3, ele não fica somente no ministério de redenção do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, este que veio para redimir, também vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe que ele não ficou na anunciação apenas do ministério redentivo de Cristo. Observe que ele não ficou apenas no ministério da salvação, mas ele também mostrou às pessoas sobre o ministério do Espírito Santo. É interessante isso, porque ele veio preparar o caminho e não se limitou única e exclusivamente ao quê? Ao ministério da redenção. Você observa o próprio ministério de Jesus. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele iniciou seu ministério de que forma? Uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. O Espírito Santo o levou até o deserto. E ali a gente tem uma história extraordinária que nos ensina muitas verdades espirituais, mas o Espírito Santo levou ele para lá. E o mais interessante é a forma que Jesus sai do deserto. O texto diz o seguinte, e Jesus saiu no poder do Espírito Santo do deserto. Ele saiu aleluia. Ele saiu do deserto, mas no poder do Espírito Santo, para iniciar o seu ministério de forma gloriosa. Jesus, ele deu valor ao ministério do Espírito Santo de forma tão extraordinária, de que ele não apenas recebeu sobre si o Espírito Santo, não apenas conduziu os seus primeiros passos no Espírito Santo, não apenas aprendeu a andar no poder do Espírito Santo, como também instruiu os seus discípulos sobre a importância do ministério do Espírito Santo. Você observa em João, principalmente no capítulo 14, Jesus faz sérias declarações sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele diz, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. E vos ensinará todas as coisas. Em Lucas 24, ele diz novamente, eis que vou, mas fiquem em Jerusalém, porque vocês receberam a promessa do meu Pai. O que é a promessa do Pai? Era a descida do Espírito Santo, era eles serem cheios da plenitude do Espírito Santo. Ele repete isso em Atos capítulo 5, ele repete isso em Atos 1:5, em Atos 1:8. O que a gente percebe isso? Que o próprio Senhor Jesus, tanto na sua vida pessoal, como no exercício do seu ministério, como na edificação dos discípulos, valorizou a pessoa e o ministério do Espírito Santo. Interessante que quando você pega Pedro, ali no início da igreja, Atos capítulo 2,
E acontece aquele Pentecostes ali extraordinário. Espero que a gente, esses dias, beba também desse Pentecostes em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Temos um amém aqui. Glória a Deus. Né? Que a gente beba dessas águas do Senhor. Aleluia. Você vai observar que o apóstolo Pedro logo linka aquilo ali ao quê? A pessoa do Espírito Santo. Olha, irmãos. Ele poderia dar várias respostas ali depois desse olha, irmãos. Ei, observe, queridos, ele poderia dar várias respostas a respeito daquilo ali. Mas por que ele vai em Joel capítulo 2 e traz a conotação de que tudo que estava acontecendo ali havia sido profetizado sobre a pessoa do Espírito Santo? Porque ele havia sido doutrinado sobre valorizar. Aliás, ele estava ali entre 7 a 10 dias, consagrado, talvez jejuando, orando com certeza, mas talvez jejuando. Não trabalhando, abrindo mão da sua própria vida, e desses 7 a 10 dias, simplesmente para buscar a pessoa do Espírito Santo. De tanto que eles haviam sido treinados a valorizar a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Eu posso parar um pouquinho nesse momento, eu me lembro. Eu dou graças a Deus pelos meus discipuladores. Eu já estou aí há 25 anos no Ministério Tempo Integral, servindo ao Senhor há quase 30 anos. E logo no começo, uma das primeiras pessoas que eu conheci, aliás, a primeira pessoa, o primeiro movimento que eu vi dentro da igreja foi do Espírito Santo. Depois eu fui conhecer Jesus. Depois o Espírito Santo me apresentou Jesus. Depois ele me apresentou a salvação. Mas eu via ali os dons, eu via a manifestação da glória, eu via a profecia, eu via toda coisa. Eu falava assim, mas para que tanta coisa assim? Para que você conheça Jesus. Aí quando eu conheci Jesus, eu agradeci demais o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, obrigado, porque eu não poderia conhecer esse Jesus sem que você tivesse me revelado ele. E os meus discipuladores me ensinaram demais a buscar. Na minha primeira semana de conversão, eu já fiz meu primeiro jejum, buscando o poder e a glória do Espírito Santo, de 7 dias. Uma semana de convertido, uma semana de jejum. 7 dias. Já na primeira semana, de uma sexta para outra, quando chegou na outra sexta-feira, já fui orar no monte. Agora foi a coisa mais estranha que aconteceu na minha vida. Por quê? Imagina, um ímpio não, né? Já estava salvo, mas um novo convertido, entrando agora no meio do mato para orar. E foi mais ou menos assim. Todo mundo começou a fazer uma oração, Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui, nos perdoa dos nossos pecados, que a gente possa entrar na Tua presença com ousadia, ouvir a Tua voz, amém, tal. Quando eu olhei, não tinha mais ninguém. E eu comecei a orar. Orei por mim, orei pela minha mãe, orei pelo meu pai, orei pela minha irmã, orei por quem eu conhecia, orei pelo papagaio, orei pelo cachorro, orei por todo mundo que você possa imaginar. Quando eu olhei no relógio, tinha passado 5 minutos. Só que a turma que estava comigo era uma turma apaixonada pelo Espírito Santo. Porque a gente chegava no monte geralmente umas 11 horas da noite. E aí, quando eles foram parar para orar, para depois orar, para saber se deveriam entregar os recados que tinham ouvido, era mais ou menos mais 5 horas da manhã. Imagina eu, o que eu fiquei fazendo? Das 11 horas às 5 da manhã. Eu nunca contei tanto vagalumes na minha vida. Eu nunca fiquei com tanto medo de ser picado por cobra. Eu nunca pensei tanto em bandido. Meu irmão, só passar coisa ruim na minha cabeça. Mas uma coisa eu aprendi. Falei assim, esses caras são doidos pelo Espírito Santo. Eles ficavam, eu ouvi a noite inteira, irmão. Sabe, gente gritando, 5, 6 horas. Espírito Santo revela, Espírito Santo mostra. Então eu fui criado dentro dessa paixão pelo Espírito Santo. Não ter paixão pelo Espírito Santo para mim, que é anormal. Não amar essa pessoa, não amar o seu ministério, não desejar o que ele tem, para mim é normal. Bem, então eu entendo bem os discípulos. Quando Jesus, após, disse, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, havia uma proposta para eles estarem ali. Entenda isso, por favor. Havia uma proposta deles estarem no cenáculo. Não é uma proibição, era uma proposta. A proposta não era de carro novo, não era de casa nova, não era de uma vida melhor. A proposta era, fiquem lá, porque há uma pessoa que vai se revelar, há uma pessoa que vai se manifestar, há algo dos céus que vai ser derramado sobre vocês, que é a pessoa do Espírito Santo. E eles ficaram ali de 7 a 10 dias, até que ouviu-se um som dos céus, aleluia!
Havia uma proposta. Eu oro para que essa fome, eu oro para que esta sede, eu oro para que essa paixão pelo Espírito Santo volte aos nossos corações, volte às nossas igrejas, volte aos nossos púlpitos, volte às nossas canções, volte às nossas escolas dominical, volte à vida da igreja. Essa paixão pelas coisas dos céus. Aleluia. Aí, você percebe então, a igreja começando a fazer as suas obras. Aí chega Atos capítulo 4, a igreja vai orar, são todos cheios do Espírito Santo. E o chão treme. Chega Atos capítulo 5, Atos capítulo 6, a igreja começa a ter algumas dificuldades. Dificuldade com dinheiro. Qual é a igreja que não tem dificuldade com dinheiro? Eles estavam com dificuldade com dinheiro. Não é porque eles não tinham, porque eles não sabiam ofertar. Porque Satanás estava no coração das pessoas ali. Pastor, como isso, Satanás estava no coração? Sim. A Bíblia fala que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Pedro. Por que você permitiu Satanás entrar no teu coração? Agora veja só, não mentistes a homens, senão ao Espírito Santo. Você observa como a igreja havia sido treinada sobre a presença do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo era real para eles. Não era alguém qualquer, não era uma força empoderante, não era um doador de dom simplesmente. Havia um senhorio do Espírito Santo na igreja. Havia um senhorio da graça do Senhor ali. Aí então, ok, eles punem isso. Depois surge o problema do crescimento. O problema que todo pastor gosta de contar, né? Estou com um problema enorme na igreja, não tem mais cadeira, não tem mais espaço. Irmão, precisamos comprar um prédio novo. O pastor fala isso assim, até com um certo sarcasmo espiritual. Isso é um problema que todo pastor gosta de ter. Não tem mais cadeira, vamos comprar cadeira, não tem mais espaço, irmão, tive que colocar telão na rua. Ele fala assim, irmão, maravilha. Catherine Kuhlman, alguém já ouviu falar de Catherine Kuhlman? É dizer que avivamento é medido pelas filas. O que é isso? Assim, quanto mais fila tem do lado de fora, mais avivamento tem do lado de dentro. Ai. Aí o que acontece? Eles têm problema, precisa resolver o problema. E o problema ali não resolvia só com oração, não resolvia só com jejum, não resolvia só, né, com estudo bíblico, tinha que ter gente trabalhando. Aí eles tinham que colocar gente para trabalhar, para distribuir, né, vamos chamar isso de cesta básica, vai. Tinha que distribuir, servir a mesa. Aí eles vão lá, irmão, podia escolher qualquer um? A igreja não podia escolher qualquer um? Vamos chamar até um novo convertido, porque afinal de contas ele vai encontrar um trabalho e vai se sentir mais útil na igreja do que no mundo, ele vai ficar mais aqui do que fora. Né? Vamos fazer isso. Mas eles colocam alguns requisitos para o cara servir a cesta básica lá. Que tinha que ser homens de fé, homens de boa reputação. E o que mais? Cheios do Espírito Santo. E vão para servir cesta básica, imagina. Ok. Oh, aleluia. Você vê como a igreja foi treinada. Agora, isso não veio do nada. Eles caminharam 3 anos e meio com alguém que foi guiado por um profeta, que disse, ele veio para salvar, mas veio para batizar com o Espírito Santo. Ele iniciou o seu ministério cheio do Espírito Santo, ele foi treinado no Espírito Santo, ele treinou discípulos do Espírito Santo. Agora esses discípulos estavam formatando, edificando, cuidando de uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo. Aleluia! Atos capítulo 7, o primeiro mártir, Estevão, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 8, a perseguição chega. Aleluia. A perseguição chega. E eles são espalhados por todos os cantos da terra. Agora olha que interessante isso. Acontece um grande movimento lá em Samaria. Um movimento extraordinário em Samaria. Irmãos, eu fico pensando que qualquer pastor queria ser o líder daquela igreja. Sabe por quê? Multidões se reuniam. Que pastor que não gosta de multidão? Levante a mão aí. Eu ia te tirar a loucura da tua cabeça agora. Todo pastor gosta de multidão. As pessoas se convertiam. Quantos não gostam de ver pessoas convertidas aqui? Levanta a mão. Todo mundo gosta, não é verdade? Os demônios saíram. Então, irmão, quando a gente começa a ver demônios sair, está uma raridade ver demônios sair hoje. Aí está tudo escondido aí. Não, eu vou apontar o dedo, senão pensa que eu estou revelando. Né? Os demônios saíam. Os corpos eram curados. As pessoas eram batizadas. Irmão, qual é o nome que você dá disso aí? Avivamento. Eu não posso chamar outra coisa senão de avivamento. Multidão.
evangelho sendo pregado, pessoas sendo batizadas, demônios saindo dos corpos, cura das doenças, glória de Deus, aleluia! Agora olha o que é a mentalidade apostólica. Eu vou usar aqui uma ilustração para vocês entenderem bem. Pedro e João conversando lá em Jerusalém falaram assim, ei, a gente está ouvindo falar de todas essas coisas aí, pregação do evangelho, salvação de pessoas, cura dos corpos, mas você ouviu falar por acaso? Você ouviu falar por acaso a respeito de que eles estão tendo experiência com o Espírito Santo? Não ouvi nenhum relato disso. Não fiquei sabendo que ninguém foi cheio do Espírito Santo. Então, o mais importante não está acontecendo. E a Bíblia fala que Pedro e João saem de Jerusalém e vão direto para Samaria, para a primeira conferência do Espírito Santo da igreja após a sua edificação. O texto fala, é claro. Leia lá, Atos capítulo 8. Eles foram para este propósito. Você vê que eles não pregam salvação, eles não pregam libertação, eles não pregam outra coisa. Eles vão lá única e exclusivamente para impor as mãos sobre as pessoas, para que elas recebessem o Espírito Santo. Olha a mentalidade da igreja apostólica. Eles podem estar vivendo tudo que estão vivendo, eles podem estar experimentando tudo que eles estão experimentando, mas se a pessoa do Espírito Santo não for revelada a ele, tudo isso vai ser perdido, não vai ter sustentação, tudo isso vai perder a sua força. Atos capítulo 9. Um homem possuído pelas trevas, mascarando-se essas trevas com a religiosidade, persegue a igreja, você percebe, desde o capítulo 7 ele entra em cena, o apóstolo, o Saulo, né? E ele vai para caminho de Damasco, e de repente o Senhor aparece para ele dizendo, Paulo, por que você me persegue? Agora, olha que coisa interessante. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem é que revela a pessoa do Espírito Santo? Ou melhor, quem revela a pessoa de Jesus? Espírito Santo. Agora, houve um fato invertido aqui. Você já ouviu? Há 2 textos na Bíblia que Jesus fala de Jesus para as pessoas receberem Jesus. Parece loucura isso? Mas deixa eu te explicar. Primeiro é esse. Quem és tu? Jesus fala, eu sou Jesus a quem você persegue. O outro texto está lá em Lucas 24, quando os discípulos estão caminhando na estrada de Emaús, o próprio Jesus aparece para ele, falando a respeito dele, tudo que estava escrito na lei e nos profetas. Há 2 casos bem específicos sobre esse. Há um outro, né, para Maria, que ele se apresenta como Rabone e tal, mas esses são os mais clássicos. Agora, depois que ele se revela como Jesus, ele diz, vai para uma rua chamada direita, que você vai receber instruções sobre o que vai suceder. E quando Ananias chega lá, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele recebe Paulo no corpo, dizendo, irmão Paulo, e ele automaticamente coloca as mãos sobre Paulo, para que Paulo receba o poder do Espírito Santo. Olha o entendimento que os irmãos da época tinham da necessidade da pessoa do Espírito Santo. Eles não abriam espaço para que as pessoas que ingressavam à igreja ficassem sem a experiência. Eles não abriam espaço para que as pessoas ficassem sem relacionamento. Eles não davam espaço para as pessoas não terem entendimento sobre a pessoa, porque eles sabiam, eles entendiam claramente o que era uma religião sem o fogo de Deus. Eles sabiam o que era uma religião sem a revelação de Deus. Eles sabiam o que era uma vida sem o Espírito Santo. Eles tinham acabado de sair do judaísmo, a maioria deles. Nós precisamos crescer nesse entendimento. Crescer. Então Paulo ali é cheio do Espírito Santo. E ele começa uma jornada extraordinária de missões. Aí você vai observar outra coisa. Atos, capítulo 10. A igreja está começando a romper com os limites impostos pelo judaísmo. Ela está começando a ir um pouquinho mais longe. Já tinha ido para Samaria. Eu costumo dizer que está dentro do quintal ainda de Israel. Mas de repente ela sai dos portões do judaísmo e está em Jope, terra dos gentios. Terra daqueles que são considerados incircuncisos. Terra daqueles que nunca poderiam fazer parte do povo de Deus. Então Pedro desce para lá. E o que acontece naquele lugar? Qual que é a apresentação? Como que aqueles irmãos são recebidos como parte do corpo? Qual é a defesa que Pedro faz diante do presbitério em Jerusalém? Deixa eu te explicar qual que foi. Quando Pedro estava todo reticente para receber a revelação dos gentios, porque era normal, você tem que entender, você não pode acusar Pedro.
a vida inteira vivendo no judaísmo, era imundo se relacionar com gentios, era impróprio se relacionar com gentios. Tanto é que mesmo obedecendo a voz do Espírito Santo, quando ele desce para a casa de Cornélio, a primeira frase que ele diz é o seguinte: vocês sabem que não é lícito para um judeu entrar na casa de um gentio. Os preconceitos estavam ali, e eu não quero julgar Pedro, porque era comum ao padrão de vida que ele havia vivido até então. Era comum à cultura dele. Mas depois que ele vê o Espírito Santo descendo sobre eles, eles sendo batizados com o Espírito Santo, com evidências em línguas e manifestando os dons do Espírito Santo, ele tem que dar explicação para o presbitério lá em Jerusalém. E agora, meu amigo? Algum pastor já passou por isso aqui? Não levante a mão, por favor. Quando Deus te usa para fazer a própria obra de Deus, e a religião acha que você está fazendo uma coisa errada. Cruz credo. Mas qual foi a defesa de Pedro? Pedro não se respaldou em si mesmo. Irmãos, vocês sabem muito bem que eu estou com o Senhor Jesus desde muito tempo. Eu fui aquele que desde o começo dei os primeiros passos com o Senhor. Todos vocês aqui vieram depois de mim. E eu passei por momentos difíceis e eu superei eles em Jesus Cristo. Não, Pedro não usou esses argumentos. Pedro disse assim: olha, nós temos que receber ele. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que veio sobre nós também veio sobre eles. Na hora que o concílio ou o presbitério em Jerusalém ouve isso, acabou a discussão. Por quê? Porque era uma igreja que estava acostumada a andar em sincronia, a andar em parceria com a obra do Espírito Santo. Mais ou menos eles estavam dizendo assim: se o Espírito Santo veio sobre eles da mesma forma que veio sobre nós, se o Espírito Santo está com eles da mesma forma que está com nós, se o Espírito Santo está trabalhando com eles da mesma forma que está trabalhando conosco, por que nós vamos desconsiderá-los como parte do corpo? É o que está escrito: ele quebrou, ele derrubou o muro de separação e dos dois povos fez um. Ou seja, é bom para o Senhor, é bom para nós. Toda a história da igreja é uma história movida pelo fogo e pela presença, pelo ensino do Espírito Santo. A gente vai adiante, segue. Vamos lá, para Atos capítulo 18. Paulo chega lá, naquela igreja em Éfeso, e começa a falar para eles a respeito da obra do Espírito Santo. E eles nem sequer ouviam dizer que havia o Espírito Santo. Então Paulo, a partir dali, introduz eles naquela doutrina. Agora, é interessante, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por que o apóstolo Paulo não pergunta para eles sobre estrutura de igreja? Não que eu estou desconsiderando. Por que Paulo não pergunta para eles a respeito de doutrinas? Não que eu estou desconsiderando. Por que o apóstolo Paulo não faz qualquer outra pergunta e ele vai diretamente ao ponto sobre se eles conheciam o Espírito Santo? Simplesmente pela carga de entendimento que ele havia herdado por revelação, por experiência, pela carga que ele havia recebido da parte do Senhor, da importância da pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos crescer nessa valorização. Se nós não valorizarmos isso, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Eu não queria apenas olhar para esse lado, mas observe bem a criação do mundo. A Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava ali esperando uma voz de comando. Quando a voz de comando veio, o Espírito Santo entrou em ação. A Bíblia começa com a pessoa do Espírito Santo. Aliás, se você crê na Trindade, alguém crê na Trindade aqui? A primeira pessoa da Trindade revelada pelo nome é o Espírito Santo. A primeira pessoa. Então, se você olhar a Bíblia dessa forma didática, não cronológica, mas didática, você vai perceber que ela começa com a pessoa do Espírito Santo e ela termina com a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Irmãos, é interessante a própria Escritura. O que a Bíblia fala? Que nenhuma profecia é de particular elucidação, mas os homens de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus.
Meu Deus, como que nós queremos viver sem a pessoa, sem a experiência do Espírito Santo? Como nós queremos viver um cristianismo seco e vazio? Não dá, é impossível. É impossível. Nós precisamos crescer no entendimento. Nós precisamos crescer na revelação. Nós precisamos crescer na nossa experiência com Ele. Porque senão nosso cristianismo vai ficar extremamente limitado. Voltemos para a igreja. A igreja agora saiu das portas. Está entre o mundo dos gentios. E a igreja agora, de uma forma profética, precisa ir adiante. Quem se lembra o que aconteceu em Atos capítulo 13? Estavam todos reunidos. Um monte de liderança muito saudável, um monte de liderança muito equipada. Mas a Bíblia fala em Atos capítulo 13. E disse o Espírito Santo: separai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Se você observar, a partir dessa voz de comando do Espírito Santo, a igreja fez as suas viagens missionárias mais bem-sucedidas. A base missionária do Novo Testamento se tornou Antioquia, não Jerusalém. Antioquia prestava contas para Jerusalém, mas a base sempre era Antioquia. Paulo ia, voltava para Antioquia, Antioquia se reportava a Jerusalém. Paulo ia, voltava para Antioquia, de Antioquia reportava para Jerusalém. Porque aquela igreja foi instruída a respeito disso, de que missões está no coração do Espírito Santo. E quando você quer andar em missões, você automaticamente vai aprender a andar com o Espírito, e o Espírito anda com missões. Por onde mais você quer olhar aqui? Por onde você olhar na Bíblia, você vai ver homens que aprenderam sobre a pessoa e andar. Voltemos para o Velho Testamento. Nós sabemos que no Velho Testamento as pessoas não eram nascidas de novo, mas elas tinham funções importantes para o reino de Deus. E nós podemos classificar algumas pessoas de suma importância no Velho Testamento. Por exemplo, os patriarcas. Quem mais? Os profetas. Quem mais? Os reis. Os juízes. Os sacerdotes. Vamos parar com essas 5 classes de pessoas que conseguiam escrever a história de Deus na terra. Todos esses homens tinham o Espírito sobre eles. Sobre eles. Não é por acaso que quando Davi erra, e ele clama dizendo: Senhor, não deixa eu perder a coroa. Está certo isso? Senhor, não deixa eu perder a riqueza do meu reino. Está certo isso? Senhor, não deixa eu perder. Não. A única coisa que ele fala: não retires de mim teu Espírito. Não é por acaso que um homem desse é considerado um homem segundo o coração de Deus? Nós precisamos voltar a se apaixonar pelo Espírito Santo. Nós precisamos voltar a desejar o ministério do Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa. Nós só podemos realmente chegar aonde Deus quer que cheguemos. Nós só realmente vamos conseguir fazer aquilo que Deus quer que façamos. Nós realmente só vamos avançar como gostaríamos de avançar. E eu sei que todos aqui querem avançar. No momento em que cada um de nós aqui, pararmos para pensar como está o nosso relacionamento e o nosso envolvimento com a obra do Espírito Santo. Amém? Então, agora que eu dei a introdução, vocês estão rindo? Até que hora a gente vai hoje, pastor? 9h30? Tá bom. Eu quero só tocar num assunto aqui. Vá comigo para Atos capítulo 18. A introdução foi longa, mas a pregação vai ser curtinha, tá bom? Ô glória! Deixa ele. Aleluia. Vamos lá, Atos capítulo 18. Paulo está em Corinto. Atos capítulo 17, ele está em Éfeso. Agora preste atenção no que vocês vão ouvir aqui. Preste muita atenção. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem sabe o que acontece ali em Atos capítulo 17?
Paulo está em Atenas, pregando o evangelho no Areópago. Quantos concordam comigo? Ok? Atos capítulo 18, ele está falando que é o seguinte, ele vai para onde? Para Corinto. Agora, o que acontece nesse inteirinho? A Bíblia fala que depois de Paulo ter feito uma pregação extraordinária, apenas um pouquinho de pessoas se converte. Deixa eu tentar mostrar um contexto para você aqui. Paulo percebeu que filosoficamente ele não poderia vencer o mundo grego, porque o evangelho não é só uma comunicação de ideias. O evangelho é a comunicação de poder. Paulo agora está indo para Corinto. Agora vai lá para mim, para Corinto, capítulo 2, versículo 4. E vê o que Paulo escreve quando ele chega lá em Corinto 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se firme na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Por que Paulo escreve isso nessa sequência? Porque ele entendeu de que se ele entrasse para o mundo filosófico, filosofando, se ele entrasse para o mundo da ciência, cientificando, deixa eu usar o neologismo aqui, se ele entrasse para o mundo dessas pessoas que tentavam ver a vida de forma racional e tentasse racionalizar o cristianismo, ele ia ter pouquíssimo sucesso. Mas aqui em Corinto ele fala assim, a minha pregação, ou seja, eu não vou fazer mais o que eu fiz no Areópago. Eu não vou entrar mais na discussão tola do Areópago, de tentar filosoficamente comunicar o evangelho. Não que eu estou aqui fazendo uma defesa da burrice e da estupidez, não é nada disso. Mas quando Paulo chega em Coríntios capítulo 2, fala assim, a minha pregação não vai ser mais como foi em Atenas. A minha palavra não vai ser mais baseada em sabedoria humana como foi em Atenas. Ainda que estava cheio de verdade. Paulo não pregou nenhuma mentira em Atenas. Paulo não falou nada que fosse antibíblico em Atenas. Mas só de forma mental. Ele chega em Corinto e fala assim, eu vou mudar a minha posição ministerial. Eu vou mudar a minha forma de me conduzir no ministério. A partir de hoje, a minha palavra e a minha pregação não vai mais consistir em persuasão humana, mas na demonstração do Espírito e poder. Alguém está comigo aqui ou não? Agora vamos a Atos 19. Você vê Paulo aqui agora falando com os irmãos de Éfeso. E ele pergunta aqui em Atos 19 e fala o seguinte, vocês por acaso conhecem o Espírito Santo? Não, nós nem sequer ouvimos. Agora observe bem a importância do que nós estamos fazendo aqui esses 3 dias, queridos irmãos. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Quando Paulo faz a pergunta e diz, vocês conhecem o Espírito Santo? Eles dizem, sequer ouvimos a respeito do Espírito Santo. Você lê o texto até o versículo 7. Paulo pega aquele contexto deles e começa a introduzi-los. Olha só, eles tiram eles do batismo de João, conduz eles ao batismo de Jesus e depois conduz eles ao batismo com o Espírito Santo. E observe, aqueles irmãos, eles não apenas receberam o Espírito Santo, mas eles aprenderam a interagir com a pessoa do Espírito Santo. É o que a gente vai aprender a fazer esses 2 dias aqui. Estar aberto e aprender a interagir. Se abrir e aprender a transferir. Receber mais para poder dar mais. Amém? Percebe bem aqui. Após Paulo dar a eles a doutrina do Espírito Santo, olha só, eles tendo ouvido isso, versículo 5, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E aí eles começam a interagir. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Alguém aqui, por gentileza, pode repetir? Interação é tão importante quanto o recebimento, tão importante quanto conhecimento. Porque se você pegar aqui, primeiro eu conheço, foi o que Paulo fez lá, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vendo a importância do Espírito Santo por todas as Escrituras, de trás para frente, de frente para trás, na lei, na graça, no ministério de João, no ministério de Jesus, no início da igreja, no ministério dos apóstolos, no ministério de Paulo, todos eles valorizaram quem? A pessoa do Espírito Santo. E todos eles foram introduzidos ao que eu chamo do conhecimento.
Conhecimento abriu-lhes o coração para o recebimento. E eles então se proporam à interação. Agora a importância disso daqui. Vá comigo para Atos, capítulo 10. Cornélio. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa primeira fase. Quem está comigo, diga amém aqui, por gentileza. Quem está gostando, diga amém. Quem está não gostando, fica quieto, por favor. Se não sair na gravação aí, vai ficar mal. Glória a Deus. Quem achou aí, diga amém. Glória a Deus. Olha, morava em Cesareia um homem, nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas, né? E de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9, que é 9 horas da manhã, a presença de um anjo que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falara, então ele imediatamente chamou seus domésticos e seguiu a orientação. Irmãos, esse contexto aqui, ele é poderoso. Porque você percebe que não é uma invenção. Há algo de Deus acontecendo aqui. Há algo celestial acontecendo aqui. Quantos concordam? Amém? Então, para Cornélio foi espantoso. Para Cornélio foi extraordinário. E você observa que em momento algum houve qualquer resistência da parte de Cornélio em relação ao que ele havia recebido. Simplesmente ele ouviu, simplesmente ele entendeu, simplesmente ele interagiu sem problema algum. Agora, foi bem diferente com relação a Pedro. Quando Deus agora vai comunicar para Pedro, ele começa a comunicar o seguinte: no dia seguinte, né, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, né, já está todo um processo acontecendo aqui. Agora Pedro sai de cena e entra outro flash da história. Está com fome, vai orar, e de repente ele vê o céu aberto e desce do céu um lençol preso pelas 4 pontas com todos os tipos de animais. Deus diz para ele: toma, mata e come. A reação de Pedro foi igual a de Cornélio? Sim ou não? Vamos lá, quem repete comigo? Sim ou não? Não. Por 3 vezes, Pedro negou aquela visão. E se dependesse de Pedro e a visão, tinha acabado ali. A coisa só foi adiante. Quando o Espírito Santo falou para Pedro: olha, esses 2 homens estão aí, receba eles. Agora não é o caso aqui. Repita comigo. Instrução. Quando a gente recebe instrução, a gente pensa que é uma maravilha, né? Eu estou falando aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Estou falando assim, o quanto ele é importante na história de Deus na terra, desde o Velho Testamento, com os patriarcas, com os profetas, com os juízes, com os reis, com todos os homens que escreveram a história de Deus, com João Batista, o ministério ali que abriu o caminho para os apóstolos, para a igreja. Uau, que coisa linda! Tudo bíblico, informações e informações. Mas a gente tem que parar para pensar que toda informação, ela vai bater em alguém, vai recair sobre alguém que tem um background. E às vezes esse background não nos possibilita, a semelhança de Cornélio, receber tão facilmente. Semelhante ao que Pedro fez. Não, Senhor, de forma nenhuma. Esse pregador pode estar me mostrando tudo que é na Bíblia, mas afinal de contas, ó, eu não como nada impuro. Eu não como nada dessas coisas aí. Mas graças a Deus que a gente tem a pessoa do Espírito Santo. Porque se depender só do pregador, a conferência ia embora e você ia continuar rejeitando a visão. Mas tem um Espírito Santo que está batendo lá na porta, dizendo assim: ei, eu quero te mostrar que aquilo que você viu, que você ouviu lá naquele culto é bom. Abra-se para isso. Abra-se para isso. Busca isso com mais intensidade. Amém? Mas vamos lá. Amados, infelizmente, nós recebemos muitas cargas em nossas vidas, sejam elas religiosas, sejam elas culturais, sejam elas quais forem aqui,
que talvez nos impeçam de ir mais profundo com a pessoa do Espírito Santo. Lembra que eu contei minha experiência? Eu nasci assim. Para mim é incomum não encontrar paixão, não encontrar abertura, não encontrar alguém que queira mais o Espírito Santo. Eu vim desse mundo, eu nasci assim. Mas para muitas pessoas, o histórico religioso deles foi de muita incredulidade. Foi de muita resistência à pessoa do Espírito Santo. Foi de muito maledicência até com a obra e o ministério do Espírito Santo. E talvez você está aqui hoje pela primeira vez ouvindo uma mensagem como essa. Será que não vai acontecer com você igual aconteceu com Pedro? Não, Senhor, de forma nenhuma, eu não quero isso para a minha vida. Não, de forma nenhuma, eu não quero isso para mim. Eu me lembro que eu estava conversando com alguns líderes um tempo atrás. E se você está aqui nessa mesma condição, ouça com carinho. Eu falei assim, eu não consigo entender vocês. Todas as vezes que vocês falam sobre o Espírito Santo, vocês sempre têm que colocar essa palavra, cuidado. Toma cuidado. Use com prudência. Porque sempre quando fala da obra do Espírito Santo, sempre quando fala do mover do Espírito Santo, sempre tem que esse tal de cuidado. Eu não vejo em nenhum momento das Escrituras o Senhor Jesus falando sobre isso. Eu não vejo em nenhum momento das Escrituras Jesus colocando medo nas pessoas por causa dos exageros. Pelo contrário. Pelo contrário. Parece que nós temos medo de entregar as pessoas aos cuidados do Espírito Santo, entregar as pessoas ao ministério do Espírito Santo. Aí essa pessoa me perguntou assim, mas você não tem medo dos exageros? Eu falei, não. Mas como é que você faz então? Deixa eu te contar uma coisa, falando para eles. Se eu tiver que escolher uma igreja carnal, que não quer saber nada do Espírito Santo, que não quer nada com a pessoa dele, e uma igreja com exageros, que dá profetagem, que dá visagem, começa a ver a abobrinha voando e já acha que é serafim e querubim voando. Eu prefiro essa segunda igreja. Ele falou assim, mas como assim? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, querido. É muito mais fácil você amoldar, você doutrinar uma igreja apaixonada por Jesus, ainda que com exageros, uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo, ainda com exageros, do que você tentar cuidar de uma igreja altamente intelectual, que eles estão mais interessados por eles mesmos do que pela obra de Deus. Porque o Espírito Santo pode mudar as pessoas, mas a intelectualidade não. Eles me olharam assim e falaram, é verdade? Eu falei, é verdade? Exagero sempre vai existir, irmãos. E uma coisa que eu acho mais interessante de tudo é que a Bíblia não nos isenta disso. Você quer ver uma coisa? Quem lembra do avivamento em Samaria que eu citei aqui? Quando Pedro e João descem lá e começam a impor as mãos. Avivamento pleno, né, queridos? Agora pessoas não apenas curadas, não apenas pessoas salvas, não apenas pessoas batizadas em nome de Jesus, não pessoas libertas, não apenas isso. E além disso, cheias do Espírito Santo. A gente diria assim, é uma igreja perfeita. Não, tinha lá um tal de um mágico. No meio de todo esse avivamento. Entendeu? Esse é aquele tipo de gente que eu fico me perguntando se tem jeito, eu estou brincando. Cara, não é contraditório isso? Porque na nossa teologia a gente pensa que quando vai vir o avivamento, acabou-se os problemas na terra. Chegou o avivamento, acabou a nossa carnalidade. Chegou o avivamento, não tem mais problema. Mentira! Mentira! Nós vamos ter que lidar com isso o tempo inteiro. Agora, você quer lidar com aquele que pode trazer solução? Ou seja, você quer lidar com aquele que pode trazer solução? Ou você quer matar aquele que pode dar solução? Eu prefiro lidar com essas situações mediante o Espírito Santo. Ou seja, o próprio Espírito vai convencer a pessoa, o próprio Espírito vai mostrar para ela a carnalidade dela, o próprio Espírito Santo vai convencê-la de pecado, do que eu com medo dessas coisas agora. Vou me retrair e ficar numa igreja intelectualizada. Ô, meu irmão, que é isso?
Nós precisamos crescer nessa paixão pelo Espírito. E você tem que vencer esses seus traumas. Eu vou voltar aqui, não sei a forma como essa verdade que eu estou pregando alcança você. Eu não sei os preconceitos, ou as pré-teologias, os pré-ensinamentos que você teve com relação à pessoa do Espírito Santo. Mas o que eu quero te dizer, seja igual Pedro, se renda. Seja igual aos irmãos de Éfeso, Atos 19, se renda. Seja igual Paulo, se renda. Todos esses homens se renderam ao ensino. Se abriram para receber. E depois se abriram para interagir. A gente vai chegar no interagir depois. Mas até quando você vai ficar aí? Uma coisa, sabe, pastor Maurício, que eu me lembro. Sabe o que eram nossas crises quando eu era um jovenzinho? Jovenzinho, porque jovem não sou, né? Jovenzinho. Um dia a pessoa chegou assim e falou, pastor Jamal, não dá mais para você se chamar de jovenzinho com essa barba branca. Eu falei, não, irmão, isso aqui é charme. O jovem ainda está por trás da barba, né? E sabe qual eram as nossas crises? Quando a gente não era batizado no Espírito Santo. A gente ficava em crise. A gente ficava triste na igreja. Por quê? Eu não sou batizado no Espírito Santo ainda. Por que você está triste? Ah, não manifestei nenhum dom espiritual, não. Ah, não, nada. Era essa a nossa crise. Hoje a crise mudou. Eu nem vou citar aqui, porque não é o meu papel hoje. A crise mudou. As pessoas ficam em crise por qualquer outra coisa. Estão numa vida seca. Nunca manifestou um dom espiritual. Nunca teve uma experiência profunda com Deus. Para ela não é indiferente, ela quer outra coisa. Ela quer o sucesso da vida. Ela quer o sucesso nesse mundo. E o cristianismo que a gente pregava há 30 anos atrás, não que eu estou com saudosismo aqui, não, querido. Era um cristianismo de paixão por Deus. Era um cristianismo de paixão pela obra do Espírito Santo. Era um cristianismo que nos levava a pensar nas coisas de cima. Era uma coisa que nos levava a pensar nas coisas dos céus. Hoje eu fico vendo como se tornou relativo essa questão do Espírito Santo. Se você tem ou não tem, se você conhece ou não conhece, se você manifesta ou não manifesta, qual a diferença? Alguma coisa mudou na igreja. Alguma coisa mudou na nossa doutrina. Alguma coisa mudou na nossa percepção eclesiástica. Poxa, se para servir a mesa precisava ser cheio do Espírito Santo hoje, para ser pastor, basta ser intelectual. Não, nós precisamos reverter essa nossa negligência com o Espírito Santo. Nós precisamos reverter essa negligência com o Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ser apaixonados. Nós precisamos voltar a ter vigílias pela busca pelo Espírito. Nós precisamos voltar a ter nossos cultos pela busca pelo Espírito Santo. Nós precisamos deixar que essa paixão tome conta de nós. Aleluia. Não pode ser uma questão indiferente não ser cheio do Espírito Santo. Não pode ser uma questão indiferente nunca ter manifestado um dom. Isso é anormal, meu irmão. Escute o que eu estou te falando. Estar na igreja há 30 anos e não ter uma vida cheia do Espírito Santo não é normal, é anormal. Estar 30 anos na igreja e não manifestar a presença do Espírito Santo não é normal, é anormal. É anormal. A gente não pode ficar aí. Tem que gerar crise em você. Pastor, vem gerar crise. Vim gerar crise em você. Pastor, não vou dormir. Bom que você vai fazer uma vigília. Pastor, não vou conseguir comer. Bom que você vai jejuar. Pastor, vou sair daqui com condenação. É bom que você vai encontrar a justiça de Jesus te santificando. Mas você não pode continuar assim. Com essa indiferença. Você não pode continuar assim achando que é uma opção ser cheio do Espírito Santo. Está no imperativo a linguagem que diz enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, é uma obrigação do crente ser cheio do Espírito Santo. Agora, você não vai ser cheio do Espírito Santo com essa boca cheia de dentes esperando ele voltar. Isso aqui é para quem é mais antigo, conhece a música. Não, tem a sua parte. Estou aplicando tudo que vocês ouviram de pregação. Jesus teve a parte dele, ele foi até o Jordão. Ali ele cumpriu toda a justiça, o Espírito Santo veio sobre ele.
Os discípulos, eles ficaram lá de 7 a 10 dias. O Espírito Santo veio sobre eles. Paulo ficou 3 dias em jejum. E então o Espírito Santo veio sobre eles. E você vai observar, Cornélio, as suas orações foram ouvidas. As suas esmolas foram recebidas. Eles tiveram experiência com o Espírito Santo. Onde estão as práticas espirituais que demonstram a sua fome e a sua sede por Ele? A sua fome e a sua paixão por mais dele. E eu vou na sua biblioteca, eu vou ver na sua biblioteca quais os livros que estão falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nenhum! Então não me diga que você não é apaixonado pelo Espírito Santo, porque você não é, porque você não quer conhecê-lo. Quem você é apaixonado, você quer conhecer. Eu vim aqui gerar uma crise. Eu vim gerar um despertamento em você. E mostrar para você, mediante as Escrituras, que a minha pregação não é aqui um conceito denominacional. Não é porque eu sou pentecostal, até a minha célula inexistente que eu prego essas coisas. É porque eu sou crente. Falar em línguas, eu nem vou tocar nesse assunto. Não, já toquei, agora tem que falar. Então. Esses dias um pregador chegou para mim assim: pastor, você acredita que o batismo do Espírito Santo tem a única evidência de falar em línguas estranhas? Eu falei assim: por que você está me perguntando isso? Não, pastor, por que isso, por aquilo? Porque eu vou te explicar uma coisa então. Eu falei para ele: eu tenho a minha convicção pessoal, mas não vou te dar. Você quer matar o cara quando faz isso, não é verdade? Quer matar o cara. Aí para vender o peixe, eu falei assim: só conta se me convidar a fazer um seminário. Estou brincando. Aí eu falei para ele assim: por que essa pergunta? É por causa disso, ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa, querido. Para mim, o que você está falando é indiferente. Eu falei: como assim é indiferente? Deixa eu te explicar uma coisa. Se você crê que não é a única evidência, e você pode manifestar qualquer outro dom, qualquer outra vida no Espírito, como o batismo com o Espírito Santo, tudo bem, não vou discutir sobre isso. Mas quem é que diz que essa outra evidência, essa outra que você tanto diz, vai desvalorizar o falar em línguas? A questão é essa. A questão é que quando vocês pregam que uma coisa não é a outra, é para causar detrimento no falar em línguas. Porque se não é a evidência, você pelo menos tem que falar em línguas. Não como não sendo a evidência, mas como uma forma de edificação. Ele olhou assim e falou assim: eu nunca tinha pensado nisso, mas então é bom pensar. Porque na realidade o que está por trás disso é uma teologia de incredulidade. As pessoas defendem o não falar em línguas como a evidência, porque elas não querem falar em línguas. Porque a maioria dessas pessoas que defendem ficaram a vida inteira ouvindo que é do Satanás orar em língua estranha. Porque o ímpio não vem com essas coisas na cabeça, só é crente que vem com essas coisas. O ímpio acha o máximo falar em língua. Oh, que língua diferente, oh, que legal. É crente que causa problema. Quem está comigo aqui? Ainda eu falei um pouco mais forte. Agora estou na fase da crise aqui. Essa crise vai ser mais forte agora. Te dou 10 segundos para sair daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que contei muito rápido. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Deu os 10. Deixa eu falar uma coisa. Falar em línguas, querido, é uma coisa tão importante. Que não depende, se você não crê que é a evidência do batismo do Espírito Santo, mas tem que crer que é uma evidência da fé. A Bíblia fala que se você tem fé, você fala em línguas. E se você não fala em línguas, você não tem o quê? Não, estou brincando. Mas é uma questão de se pensar. Outra coisa, tem cura no Velho Testamento? Tem ou não tem? Vamos lá, estou só com um crente aqui, estou crendo. Tem cura no Velho Testamento? Tem profecia no Velho Testamento? Tem discernimento de espírito no Velho Testamento? Tem o dom da fé no Velho Testamento? Tem operação de milagres no Velho Testamento? Tem interpretação de línguas no Velho Testamento? Tem. Porque no Velho Testamento eles não falavam em línguas, eles escreviam em línguas. Na parede ainda. Tekel, menem, parzim. Teve interpretação de língua? Quem interpretou? Ninguém entendia lá, meu irmão. Era a linguagem do céu. Não era a linguagem da terra. Ele leu lá.
Pesados fostes na balança, achado em falta, seu reino será dividido. Quantos concordam? Diga amém. Vocês fizeram agora aquela cara de boi que encontrou porteira náusea. Agora, qual é a única manifestação do Espírito que você não vê no Velho Testamento? Qual é a única que você não vê no Velho Testamento? Falar em línguas. Agora eu vou te explicar por quê. Porque todos esses outros dons, você tem como manifestá-lo do Espírito sobre você. O falar em línguas diz respeito ao novo nascimento, é o seu Espírito que ora. Você só pode orar em línguas quem nasceu de novo, quem tem o Espírito recriado. O falar em línguas é a grande evidência da nova aliança. E a gente, por denominacionalidade, quase falei em línguas aqui, é isso aí. Por razões denominacionais, é assim que a gente fala com o inglês, assim, estou aprendendo, você tenta falar uma coisa em inglês, não consegue, daí você fala de outro jeito, não é assim? Então, por razões denominacionais, a gente fica defendendo essa porcaria do é evidência, não é evidência, é isso, não é aquilo. Irmão, eu estou pouco me ligando se é evidência ou não. Eu estou mais preocupado que você treine o seu espírito a orar em línguas, que você use esse mecanismo celestial, que você treine uma vida poderosa no Espírito Santo. Quem nasceu de novo, diga amém. Como é que seu espírito se exercita? Como é que você está pondo em funcionamento o teu espírito? Seu espírito nasceu de novo para o quê? Para ficar aí dentro aí, sem fazer nada. A única forma de você treinar seu espírito é orando em línguas. A única talvez é exagero, mas vale para o momento. Quem está comigo, diga amém. Então nós precisamos que hoje a gente possa, queridos, parar um pouquinho para pensar sobre isso. E eu quero que vocês entendam a minha paixão quando eu prego sobre isso, porque eu sei da importância. Eu sei do quanto isso vai fazer a diferença no cristianismo de cada um de nós aqui. Quando toda vez que eu faço uma conferência do Espírito Santo, assim, eu sou o primeiro a estar assim com a boca aberta, com o meu espírito aberto. Eu quero desfrutar de um entendimento novo, de uma visitação nova, de uma experiência nova. Aleluia! Quantos estão dispostos a isso? Diga amém. Gostaria que os irmãos do Ministério de Música viessem aqui para frente, por favor. E que você ficasse em pé. Neste momento, por gentileza. Aleluia. Pensa no assunto que a gente tem assunto para falar, hein? Mas é um seminário extremamente importante, viu, pastor Maurício? Sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque é muito importante as pessoas receberem sobre isso. Não só o batismo com o Espírito Santo com relação a evidências de línguas ou não, sobre o falar em línguas. Mas é muito importante porque nós precisamos reavivar esses conceitos que estão sendo perdidos hoje em dia. Nós precisamos reavivar isso daqui. A consciência de cada um de nós. Eu quero... Comece a tocar seu teclado, querido. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Vamos cantar canções que exaltem a presença gloriosa do Espírito Santo. Só o teclado enquanto isso. Mas eu gostaria que você fizesse uma coisa essa noite. Eu não sei se você vai ficar aí ajoelhado, em pé, sentado, vai vir na frente. Eu não sei como você vai fazer. Mas eu gostaria que essa noite a gente começasse a pensar um pouquinho. Oh, Espírito Santo. Me perdoa por negligenciar tanto a sua pessoa. Espírito Santo. Me perdoa por ficar tão indiferente a você. Por não te buscar como você merece ser buscado. Por não te ouvir como você merece ser ouvido. Por não te dar a atenção que você merece, Senhor Jesus. Oh, Senhor Espírito Santo. Queremos voltar a se apaixonar mais uma vez. Queremos voltar a ser embriagados da sua presença mais uma vez. Queremos beber mais da sua glória. Queremos beber mais da sua presença. O apóstolo Paulo nos disse, Espírito Santo, que nós não devemos nos embriagar com vinho. Porque ali há contenda, há dissoluções, ali não há vida, há morte, pelo contrário.
mas há um lugar de vida, há um lugar de transformação, há um lugar de glória, que é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da presença do Senhor. Oh Espírito Santo, nós queremos reverter essa negligência, queremos reverter a nossa indiferença, e queremos pedir perdão. Queremos ser como aquele mágico que, quando foi confrontado pelo apóstolo Pedro, ele disse: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Oh, o Espírito Santo encontre no nosso coração um desejo profundo de arrependimento, um desejo profundo de reverter esse quadro de negligência. Quantos anos indiferentes, quantos anos sem buscar os seus dons, sem buscar a sua presença, sem dar o lugar devido ao Senhor. Mas nós queremos mudar essa história. Ou você pode levantar as suas mãos aos céus, enquanto os ministros de música estiverem adorando ao Senhor. Você que é batizado no Espírito Santo, permita que os dons se manifestem aqui essa noite. Você que ora em línguas, levante as suas mãos, comece a orar em línguas. Flua, 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 flua. Faz seu querer em mim, como venda. Reverta essa negligência. Flua, 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 flua. Faz seu querer, faz seu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver. Deixa Ele te encher, deixa Ele vir sobre você, deixa a glória dEle vir sobre você. Não tenha vergonha, não tenha medo do Espírito Santo. Levante as suas mãos aos céus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns instantes, e que você permitisse que o Espírito Santo falasse por teu intermédio. O próprio Senhor Jesus disse que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós somos cristãos, há um rio de vida dentro de você. Você é nascido de novo, há um rio de vida dentro de você. Há um rio de vida que quer fluir, há um rio de vida que quer se manifestar, há um rio de glória, há dons aí dentro, a vida de Deus aí dentro, há um leão rugindo aí dentro, há um fogo aí dentro, há algo de Deus aí dentro de você. Flua, 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 flua. Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós te damos louvor, nós te damos a glória, nós te damos a honra. Nós entendemos a sua importância na igreja, nós entendemos a tua importância nas nossas vidas. Vem com fogo, batiza com o Espírito Santo, batiza com o fogo, Senhor Jesus, batiza com glória essa igreja. Oh, eu quero ouvir o clamor dos apaixonados, eu quero ouvir o clamor dos desesperados por mais dele. Vai
Eu sinto a direção do Espírito Santo aqui. Isso, continua orando, não precisa parar de orar não, vai orando. O Espírito Santo me revela muitas pessoas aqui que foram doutrinados pela incredulidade, que receberam muitas palavras de incredulidade em relação aos dons, em relação à vida do Espírito Santo. E hoje, por mais que você queira uma vida mais profunda, parece que há um bloqueio mental, há um bloqueio emocional, há um bloqueio doutrinário na sua mente, que não deixa você ir mais adiante. Mas eu estou indo com você agora nessa pegada. Vem cá, eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui, eu vou orar por você. Eu vou quebrar essas sentenças na sua mente, eu vou quebrar essas sentenças no seu espírito, e vou declarar uma liberação do Senhor sobre a sua vida. Pode vir aqui.